pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer hoje bolacha pão de mel e dividir com vocês. Uma receita bem simples e muito fácil de fazer, que você vai poder fazer aí na sua casa. Mas antes de começarmos a receita, convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal para se inscrever, acionar o sininho, que desta maneira você não vai mais perder nenhuma das nossas receitas. E agora então vamos conferir os ingredientes para fazer essas bolachas pão de mel. Tenho aqui um ovo, 300 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, que eu coloquei um pouquinho no micro-ondas para derreter. É manteiga, tá, pessoal? Não é margarina, manteiga, que o sabor é diferente, tá? 50 gramas, 100 gramas de açúcar mascavo, 60 ml de leite integral, 75 gramas de mel, 30 gramas de chocolate em pó, 2 gramas de cravo, 2 gramas de canela e 7 gramas de bicarbonato de sódio. Minhas receitas são todas pesadas, pessoal. Todas elas eu peso para passar para vocês exatamente como é a receita. Então, se você pegar, a gente tem mais de 450 vídeos de receitas. Se você pegar qualquer uma das minhas receitas, fizer exatamente como está os pesos e as medidas, com certeza você não vai errar. Então, eu sempre recomendo para as pessoas comprarem uma balancinha e um copo medidor. Desta forma, você não vai mais errar receitas, não vai mais perder os seus ingredientes. Às vezes, a gente perde uma receita que vale mais que o valor de uma balança. Então, agora vamos fazer as nossas bolachas. Muito fácil de fazer, pessoal. Vou colocar todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo. Então, coloquei o ovo, a manteiga, que eu coloquei no micro-ondas derreter um pouquinho. As pessoas vão me questionar se podem colocar margarina. Eu não recomendo margarina, pessoal, porque eu particularmente não gosto. Dou preferência para manteiga. Mas se por acaso você não conseguir a manteiga e quiser colocar outra gordura, fique à vontade. Desde que seja uma margarina de boa qualidade, com 80% lipídios, aí você vai conseguir um produto parecido com esse, vamos dizer assim. Mas o ideal para esta receita é usar a manteiga, tá? Então, coloquei o mel, coloquei o chocolate, a manteiga, vou colocar o leite, os condimentos aqui, o cravo, a canela, que é 2 gramas, tá, pessoal? É bem pouquinho, é uma pitadinha. E o bicarbonato de sódio. Vou misturar tudo. E depois eu começo a colocar a farinha, tá? Então, não tem erro, é só misturar bem. E depois eu vou colocando a farinha aos poucos até dar ponto na massa. E aqui eu vou colocando a farinha de trigo e misturando. O bom mesmo de fazer uma massa, de fazer uma bolacha, qualquer coisa que seja com massa, é colocar a mão na massa. Colocar a mão, passar a nossa energia para o alimento. Então, vou misturando e depois essa massa vai descansar na geladeira, tá, pessoal? Que é o tempo que eu preciso para a manteiga voltar ao normal e aí ficar uma massa bem boa para trabalhar. Aqui ela vai ficar um pouco mole ainda, mas aí ela vai para a geladeira para ela firmar, tá? As medidas estão todas corretas, você pode fazer exatamente como eu passei as medidas. O que pode variar é o tamanho do ovo. Então, às vezes o ovo um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas eu gosto de mostrar sempre o ponto para vocês. Vocês vão ver que vai ficar uma massa um pouquinho mole, que se eu bolhar ela agora, ela vai ficar pegajosa. Mas como eu vou levar ela para a geladeira, ela vai firmar. Então, na sequência, vou deixar na geladeira uma meia hora, 40 minutos. E aí eu volto para mostrar para vocês como que ela vai estar bem mais firme, para então a gente modelar as nossas bolachinhas.
meia hora na geladeira. E olha, pessoal, lembram que ela era bem pegajosa e agora já não suja mais a minha mão, tá? Então, algumas dicas. Se você não derreter totalmente a manteiga, que nem eu derreti, fica mais fácil para dar o ponto, tá? A minha manteiga estava bem derretida, por isso que ela estava mais mole. Mas você colocando as 300 gramas de farinha, dificilmente vai precisar mais, a não ser que o ovo seja muito grande. Então, aqui eu vou pegando pequenas porções e colocando nessa forma de pizza. Untei ela bem pouquinho, podem ver que tem bem pouquinha gordura. Eu passo sempre banha de porco, porque daí não queima a minha assadeira. E assim eu vou fazendo as minhas bolachas. O tamanho que você gostar, porque ela vai crescer um pouquinho, então não podemos fazer muito grande. Então, vou fazendo, vou deixar um espaço entre uma e outra. Já liguei o meu forno, só para avisar, porque eu preciso que o forno esteja bem quente para eu assar essas minhas bolachas. Então, vou fazendo e já volto para mostrar para vocês. E aqui estão. Agora vamos levar ao forno a 180 graus, forno aquecido, por uns 12 a 13 minutos e vai estar assada. Aí vamos preparar um chocolate para estar banhando as nossas bolachas. 12 minutinhos, pessoal, no forno a 180 graus, com a parte inferior e superior ligada. E olha que maravilha! E o cheirinho que tem, vocês não fazem ideia. Vou retirar estas e aí vamos preparar o chocolate para banhar elas. Então, enquanto esfria as nossas bolachas, olha que lindas, pessoal. Ela tá levezinha, tá uma delícia, um cheirinho. Vamos preparar a cobertura. Tenho aqui 200 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas do meio amargo. Para ele não ficar tão doce, mas aí é a gosto. Quem gosta só do meio amargo, coloque só o meio amargo. Se tu gosta de mais doce, coloca só o leite. É um total de 300 gramas. O chocolate que eu estou utilizando é um chocolate fracionado para cobertura, tá? Não é chocolate nobre. Se for chocolate nobre, tem que fazer a temperagem. Então, esse é um chocolate próprio para cobertura. Vou colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que derreta. Pode ser no banho-maria também. O que eu tenho que fazer é deixar esse chocolate líquido. E agora, então, aqui com o chocolate derretido, tá? De 30 em 30 segundos, a gente vai banhar as nossas bolachas. Tenho aqui esse garfo improvisado, que foi tirado a parte do meio e foi dobrado para a gente estar deixando escorrer o excesso de chocolate. E assim eu vou fazendo com todas elas. Super fácil de fazer. Depois eu coloco aqui nesse papel manteiga. Deixo escorrer bem, para não ficar excesso. E vamos passando. É rapidinho, ó. As primeiras que eu passei já está praticamente seca. Não precisa nem levar na geladeira, nem nada. É rapidinho e o chocolate já endurece. Então, eu vou passando aqui e na sequência eu volto para mostrar todas prontas para vocês. Trinta e 35 unidades desta maravilha. Olha isso, pessoal. Sensacional. Levinha. Vou cortar uma para mostrar para vocês. Muito fácil de fazer. E olha a delícia que é isso. É super macia. Só a casquinha do chocolate que fica durinha. É muito boa, pessoal. Façam, que eu recomendo. Essa bolacha pão de mel é tudo de bom. Então, por hoje era essa receita que eu queria dividir com vocês. Essas maravilhosas bolachas pão de mel. E o meu agradecimento a você que está nos acompanhando. Muito obrigado por nos acompanhar, por assistir nossos vídeos, por fazer nossas receitas. E se inscrevam no canal, pessoal, que tem muitas outras receitas por vir. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.